Segunda Tessalonicenses capítulo 3, verso 6. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso amo Yahushua Mashiach, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga trabalhamos noite e dia, para não sermos pesado a nenhum de vós. Agora os irmãos abrem no capítulo 2, verso de número 13. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, para complementar a mensagem que o Altíssimo quer falar conosco. Mas devemos sempre dar graças a Yahu por vós, irmãos amados, no amo, por vos ter Yahu elegido desde o princípio para a salvação e santificação em purificação do Espírito e fé da verdade. Segunda Tessalonicenses 2,14. Para que pela nossa palavra vos chamou, para alcançardes a glória de nosso amo Yahushua Mashiach. Então, irmãos, estais firmes e retendes as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Aleluia! Podeis vos assentar, irmãos. Amados irmãos e irmãs, eis aqui uma palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, para que possamos estar firmando os nossos pés em lugares firmes na presença do Altíssimo. O nosso Criador, Ele cobra de nós que venhamos temer a Ele e guardar os seus mandamentos. Ele trouxe mandamentos para a sua igreja aqui na terra. Mandamentos estes que fará de nós um povo especial, zeloso de boas obras. Um povo que faz a diferença entre os milhares de habitantes que estão espalhados em nosso meio. Amados irmãos, a igreja de Yahushua tem que vigiar e orar para não cair em tentação, porque estamos rodeados de seres espirituais que lutam para destruir as forças e as características de pureza da igreja de Yahushua. Então, irmãos, nós temos que estar vigiando e orando, se atentando com toda vigilância e prudência perante a presença do nosso Criador, porque Ele disse que muitos viriam em seu nome, e tais vidas enganariam a muitos. E a igreja de Yahushua, infelizmente, ela corre o risco de ser contaminada com esses muitos que estão vindo em nome de Yahushua e que estão, infelizmente, contaminando os irmãos na Emuná. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, nós temos que se despertar e viver em vigilância para que não venhamos nos contaminar, ao ponto de nos conformar com as coisas deste mundo. Porque o Altíssimo Yahu, Ele cobra de nós um viver de pureza. Pelo Espírito dEle, Ele nos cria em verdadeira justiça e santidade. Ele quer que nós sejamos como Ele de fato é. Ele quer que nós estejamos andando, irmãos, sendo a luz deste mundo. Não podemos, irmãos, perder as características
da nossa identificação aqui na terra. Porque Yahushua, ele não está preocupado com multidão. Ele bem deixou claro nos seus ensinamentos que muitos são chamados, mas são poucos os escolhidos. Os escolhidos são chamados para viver em novidade de vida nesta terra, para que o Altíssimo olhe para nós e contemple em nós, avistando nós como um povo especial, um povo imaculado, um povo de boas obras. No meio dos irmãos que estavam em Tessalônica, a maneira pela qual eles estavam andando poderia estar contaminando a pureza da igreja. Nós temos que dia após dia conservar a tradição que o Espírito da verdade tem nos ensinado por intermédio das doutrinas que os emissários do Altíssimo foram usados para falar conosco por meio de epístolas. E nós não podemos nunca, jamais, irmãos, perder aquilo que já temos ganhado. Igreja, vigia e ora. Aquele que há de vir virá e não tardará. Ele mesmo disse: eis que cedo venho, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Temos que perseverar até o fim, amada igreja. Não podemos nos desfalecer. E Yahushua, ele disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Não podemos perder, irmãos, as características da nossa pureza, que foram ensinadas através das tradições e doutrinas dos ensinamentos de Yahushua, o nosso Salvador. Aqui há uma advertência do apóstolo Shaul aos irmãos de Tessalônica, despertando os irmãos acerca dos mandamentos. E ele dizia: mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso amo Yahushua Mashiach, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Os servos do Altíssimo Yahu, que tinham o ministério da palavra, eles eram o guardião da igreja, eles eram o anjo de Yahu que conservava a igreja em vigilância, porque eles eram responsáveis de advertir a igreja. Hoje nós estamos rodeados de muitas igrejas que não aceitam as advertências que vêm do Altíssimo. Mas aqui, irmãos, há um povo humilde e simples, em que este povo está lutando para conservar a tradição que revela a pureza da majestade do Altíssimo dentro dos nossos corações. Igreja, Yahushua, ele há de vir, e o dia que nós nos encontrarmos com ele, verdadeiramente naquele dia fará uma diferença entre aquele que temeu e guardou esta palavra dentro do seu coração, com aqueles que infelizmente estão resistindo o espírito desta palavra. Melhor seria para nós, irmãos, se nós não tivéssemos tido conhecimento da verdade, porque uma vez que o Altíssimo ele nos ensina e nos revela qual seja a sua boa, perfeita e agradável vontade divina sobre os nossos corações, ele não nos vê mais como pessoas inocentes. Ele diz na tua palavra que ele não tem o culpado por inocente. O Altíssimo ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância. O Altíssimo ele vai cobrar de cada palavra que nós estamos ouvindo diante da presença dele, igreja.
E naquele dia nenhum de nós seremos excusados diante do que temos ouvido da parte do Espírito dele. Aquele que tem ouvidos para ouvir a voz do Espírito, que é extremamente zeloso, esteja recebendo esta advertência. Porque o Espírito pelo qual fala com a igreja aqui na cidade de Sertãozinho é o mesmo Espírito que fala com a sua igreja ali no Paraná, em Santa Catarina e nos demais estados da nossa nação. Nós temos que vigiar, irmãos. Muitos estão desprezando a doutrina de Yahushua. Aquele que despreza a doutrina de Yahushua perecerá. Porque todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Yahushua, esse não tem o Espírito da verdade residindo sobre a vida dele. Porque aquele que tem o Espírito da verdade, o Espírito da verdade ensina aquele servo ou serva do Altíssimo a andar em submissão, a andar em obediência, a se esforçar e ter bom ânimo, para viver de acordo com os preceitos desta palavra. Não podemos andar desordenadamente diante de Yahu e diante dos homens, porque nós somos chamados para dar testemunho da verdade. Aquele que é da verdade vai ouvir esta palavra e vai examinar a si mesmo para ver se de fato o seu viver está procedendo segundo a tradição e doutrina que o Espírito da verdade nos tem dado. E Yahushua, irmãos, ele ensinava a sua igreja a não se contaminar com aqueles que são impuros. É por isso que o nosso testemunho, irmãos, fala mais do que palavras. Porque nós estamos sendo avistados por aqueles que andam pela carne, que enxergam pela carne. E nós temos que mostrar, irmãos, a diferença. Dentro da congregação de Yahushua não podemos andar desordenadamente. O que é andar desordenadamente? O Altíssimo, ele dá um ensinamento para nós, mas nós não estamos compromissados em viver aquele mandamento. Servir a Yahushua, irmãos, é servir aquele que está nos conduzindo para o seu reino. E ele diz que ninguém pode entrar no reino dele se não fizer a vontade do Pai que está no céu. E a vontade do Pai que está no céu é que nós não venhamos andar desordenadamente. Não podemos trazer os costumes e as práticas pagãs, as práticas mundanas, as práticas pecaminosas que estão aí afora no mundo e pôr em prática em nossas vidas no meio da congregação. Porque diz a palavra, irmãos, que nós bem sabemos como imitar aqueles que foram movidos pelo Espírito do Altíssimo, os quais exortavam os nossos amados irmãos antepassados através de palavras e de epístolas da parte do Espírito do Altíssimo, escritas por eles. A palavra diz que nós temos que se apartar dos que andam desordenadamente. A palavra diz, abra a tua Bíblia, meus irmãos, aos Romanos capítulo 16, verso de número 17. A igreja tem que ter vigilância. A igreja será julgada segundo aquilo que tem ouvido e aprendido do Salvador Yahushua. Aos Romanos capítulo 16, verso 17. E rogo-vos, irmãos,
que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Por que é que nós temos que desviar daqueles que estão promovendo dissensões e escândalos? De maneira que estão andando desordenadamente entre os irmãos. Porque os tais não servem a nosso ame Yahushua Mashiach, mas a seu ventre. E com suaves palavras e lisonjas engana o coração dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Então aqui, irmãos, o Altíssimo ele está despertando para que nós não venhamos andar desordenadamente. E não podemos também nos ajuntar com aqueles que estão andando desordenadamente. A palavra está dizendo para nós que é para nós se apartar, é para nós se afastar, desviar desses tais. É triste ouvir isso, porque muitas das vezes nós amamos pessoas que, pelo passar de muitos anos que estamos caminhando junto, a gente sempre orando e dando cobertura espiritual para que esta vida venha andar de acordo com os preceitos da palavra. Mas tais vidas, infelizmente, estão com a sua vida espiritual contaminada com as coisas que são impurezas do mundo. E nós temos que se purificar mais ainda, irmãos. Temos que nos apartar daqueles que andam desordenadamente. Porque entre aqueles que deveriam andar através de um viver de pureza na presença de Yahushua, há muitos que estão andando de modo que eles estão servindo a seu próprio ventre. Não é seja feita a tua vontade, é seja feita a minha vontade. A quem nós estamos servindo? Estamos servindo a nós mesmos ou à vontade do Altíssimo? Porque não podemos dizer que nós estamos dispostos a seguir aquele que nos ensina a fazer a vontade dele na sua natureza divina e andar desordenadamente seguindo os desejos do nosso ventre. Mas duro juízo virá sobre nós, irmãos, que estamos conhecendo a verdade e desprezando ela. E Yahushua naquele dia não reconhecerá aqueles que estão, infelizmente, escandalizando e promovendo dissensões. Perante as Escrituras, tais vidas são carnais. Todo aquele que professa ser um servo do Salvador Yahushua tem que desprezar a sua vontade para andar segundo a vontade do Altíssimo, nosso Criador. Porque Ele não nos chamou para a imundícia, e sim para a purificação. Há muitas pessoas que estão, irmãos, promovendo dissensões e escândalos contra a doutrina de Yahushua, promovendo libertinagem, promovendo mundanismo. O que destrói a igreja é o mundanismo. Quantas congregações de irmãos que começaram no espírito e depois de um certo tempo estão andando na carne. Já não vive uma vida de oração mais. Já não tem compromisso com o corpo de Yahushua, que é a igreja. Vive segundo a vontade do seu ventre e não segundo a vontade do Altíssimo, nosso Criador. E não podemos, irmãos, nos ajuntar a tais vidas, porque tais vidas não servem a nosso ame Yahushua. Então nós temos que notar aqueles que estão andando na carne,
aqueles que estão promovendo escândalos contra a doutrina. Temos que vigiar, irmãos. Alguém pode dizer, irmão Edivaldo, isso é falta de sentimento e sensibilidade para com aqueles que ainda não são libertos. Irmãos, esta palavra aqui, ela cobra de nós perseverança em manter uma vida que sirva de exemplo para os demais. Nós temos facilidade de abrir mão daquilo que é do Altíssimo para receber aquilo que não provém dele. O Altíssimo, ele está aqui, irmãos. E ele diz: aquele que ouve a minha voz e guarda os meus mandamentos, eu estou nele e ele em mim. Ou seja, há uma comunhão com o Espírito da verdade. Por que é que o Espírito de Yahushua usou a vida do apóstolo Shaul para exortar os irmãos de Roma? Porque no meio dos irmãos romanos estavam tendo evidência de pessoas que estavam andando de maneira que eles pudessem contaminar a pureza da igreja de Yahushua que estava em Roma. Por que é que temos que vigiar, irmãos? Porque está infiltrado no meio do povo do Altíssimo homens que se apresentam que vieram em nome de Yahushua. Mas diz aqui na palavra em 2 Timóteo capítulo 3, a doutrina do Salvador Yahushua nos ensina a viver em piedade, em caridade. Quando nós praticamos a caridade, é porque nós estamos vivendo em pureza. Quando nós praticamos a piedade, isto são sinais daquele que anda em espírito. Olha o motivo pelo qual nós temos que vigiar e temos que nos apartar daqueles que andam desordenadamente. Porque olha o que diz o Espírito do Altíssimo, 2 Timóteo capítulo 3, que é 2 Yautã capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. A igreja está sofrendo dias de tempos trabalhosos. Esta palavra que nós anunciamos não é em qualquer lugar que os irmãos vão ouvir. Porque a igreja de Yahushua dia após dia está escancarando a porta do seu coração para as coisas do mundo. Olha o verso 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Yahu, tendo aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Destes, afasta-te. São pessoas que têm aparência de piedade, mas são pessoas que estão negando a eficácia da piedade. São pessoas carnais, são lobos vestidos de ovelhas. E a igreja não pode se contaminar com tais pessoas. Essas pessoas aqui, irmãos, são os que dizem ser nossos irmãos. São os que dizem fazer parte do corpo de Yahushua. São aqueles que dizem vir em nome de Yahushua.
Mas Yahushua disse: muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos de ovelhas, vestidos de piedade, mas são lobos, porque são homens amantes de si mesmo, são homens avarentos, são homens presunçosos, são homens rebeldes, são homens soberbos, são homens que não têm piedade. A doutrina de Yahushua, irmãos, ela nos ensina a viver uma vida contrária às características desses homens. Eles têm aparência de piedade, mas eles não conseguem praticar a piedade, porque são homens carnais, são mulheres carnais. Temos que nos apartar daqueles que andam desordenadamente e não segundo a tradição que o Espírito de Yahushua usou a vida dos seus servos para ensinar a sua igreja ali em Tessalônica. Aleluia! A gente fica horrorizado e escandalizado de ver que tais pessoas que lá atrás foram ensinados a viver, dando testemunho da verdade, sendo criados em verdadeira doutrina de Yahushua, hoje estão vivendo uma vida desvirtuada. Deixaram de viver pelo Espírito para viver pela carne. Isto significa dizer que tais pessoas espiritualmente estão mortas. Não aceitam advertências, não aceitam repreensões. Aqui, quando o Altíssimo usa algum de nós para nos repreender, a gente chora, a gente se humilha, a gente reconhece, a gente examina nós mesmos e nós procuramos dia após dia nos endireitar. Mas no meio da congregação da igreja daqui de Sertãozinho, não pode haver, irmãos, entre nós coisas que promovem dissensões, que combatem a doutrina de Yahushua. E temos que vigiar, porque estamos cercados de homens vestidos de piedade, mas são impiedosos. Aleluia! E a palavra está ensinando nós: destes afasta-te. Irmãos, Yahushua, ele nos ensinou acerca do nome, acerca da doutrina do ósculo, acerca da doutrina do lavar os pés, acerca da doutrina da imersão no nome dele, da ceia uma vez por ano, de não ser um dizimista, onde as irmãs devem também cobrir a sua cabeça com o véu, mantendo uma estrutura de bom testemunho diante dos demais, e não podemos nos contaminar com tais pessoas, porque tais pessoas não servem a Yahushua. Eles estão servindo a sua própria vontade, o seu próprio ventre. Aleluia! O Espírito de Yahushua expressamente diz para cada um de nós que estamos vivendo em dias de tempos trabalhosos, dias de tempos difíceis, dias em que muitos que criam nesta palavra hoje estão se apostatando da emuná e estão vivendo em libertinagem, estão se conformando com as coisas deste mundo, romperam a amizade com o Altíssimo, e hoje eles são mais amantes de si mesmo do que amantes
daquele que é o autor e consumador da nossa emuná. Devemos vigiar, irmãos. Assim como Yahushua usava o apóstolo Shaul para exortar os irmãos de Tessalônica, ele usou o apóstolo Shaul para exortar os irmãos de Roma. E aqui ele está usando. Aqui ele está sendo usado pelo Espírito da Verdade para ensinar a Timóteo, na sua segunda carta: olha, Timóteo, servo do Altíssimo, fique sabendo que nos últimos dias muitos se apresentarão com aparência de piedade, mas são promovedores de escândalos e de dissensões. E estas coisas não podem acontecer conosco. Temos que vigiar, irmãos. Quantos que dizem: irmão, eu já fui imergido nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, e pela minha fé eu creio que já estou salvo, mas não cumpriu a invocação do nome, e assim crê que está salvo, crê que está sendo guiado pelo Espírito da Verdade e indo contra a palavra do Espírito da Verdade. Irmãos, contra a verdade é só pela verdade. Muitos estão combatendo a verdade através da mentira, promovendo dissensões e escândalos contra a doutrina que nós temos aprendido. Quantos que dizem: não, irmão, o cabelo é o véu, as irmãs não precisam cobrir a cabeça com o véu. É porque não tem revelação. O homem natural, ele não tem revelação do Espírito do Altíssimo Yahu, porque as coisas do Espírito do Altíssimo Yahu são coisas puras, e ele não dá da pureza dos mistérios do teu reino para aqueles que querem viver na carne. 1 Yahutam, que é 1 Timóteo capítulo 6. Não podemos aceitar falsas doutrinas em nosso viver. Não podemos, irmãos, nos unir com aqueles que estão andando desordenadamente, fraudulosamente, porque os tais não servem a nosso ame, Yahushua. 1 Yahutam capítulo 6, verso 3. 1 Timóteo capítulo 6, verso de número 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso ame Yahushua Mashiach, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nasce inveja, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Olha o que o Espírito diz para a sua amada igreja: aparta-te dos tais. Aparta-te dos tais. Tem muitos que vêm em nome de Yahushua, mas são avarentos, são orgulhosos, são presunçosos, são mundanos, são carnais, são mais amigos do mundo do que amantes das purezas, das revelações do Espírito da Verdade. Igreja, desperta-te antes que seja tarde demais. Aquele que há de vir virá, e ele vela pelo cumprimento da sua palavra, e ele vai vir para buscar um povo que não está se contaminando com o mundo. Como que está o viver da igreja? Estamos dando crédito nesta palavra?
E Yahushua diz: se vós permanecerdes na minha palavra, na minha doutrina, verdadeiramente sereis meus discípulos. O verdadeiro discípulo, ele dá testemunho da verdade. Ele não se une com aqueles que estão promovendo dissensões e escândalos. O verdadeiro discípulo, falar dele é sim, sim, não, não. O que passa disso é doutrina de demônio. Muitos estão se apostatando com doutrinas de demônios e estão contaminando a igreja de Yahushua. Quantas igrejas que não aceitavam o que a maioria das igrejas mundanas estavam vivendo, mas muitos abriram mão da doutrina. Não, nós temos que fazer número. Eles fazem da congregação de Yahushua uma igreja mundana. Eles pegam o estabelecimento da igreja, se reunir e fazem noites de boate, noites de forró. Põe os mundanos para vir dançar forró, dançar rap. Os irmãos sabem das barbaridades que estão acontecendo e que estão registrados nos meios de comunicação. Isso é escândalo, onde as pessoas não sabem se aquele estabelecimento é um centro de macumba, se é um centro de umbanda, ou se é a igreja de Yahushua. O povo anda rodopiando, o povo anda pulando, o povo anda numa gritaria. E Yahushua, ele diz: e não entristeçais o espírito de Yahu. Deixai a malícia, deixai a gritaria. E o povo acha que para demonstrar que está cheio do Espírito tem que estar pulando, gritando, salteando dentro da igreja. Nós temos que deixar as coisas que são do mundo e as coisas que são de meninos para viver como pessoas maduras e adultos na Emuná. Aleluia! Tais homens promovem contendas. São homens corruptos de entendimento. São homens separados da verdade. São homens que olham para a piedade como uma visão de lucro. Eu vou encher esse estabelecimento para que a minha vida seja uma vida sustentada pelo suor dos irmãos. Irmãos, aquele que não quer trabalhar, que não coma. Se entre nós tiver alguém necessitado, a igreja é responsável de lutar para suprir a necessidade daquele irmão. Mas se aquele irmão é um irmão que não gosta de trabalhar, que quer viver sobre a custa dos outros, aquele irmão tem que comer do seu próprio suor diante daquilo que ele faz, porque tem muitos aproveitadores. Quantos que querem ensinar a palavra, irmãos, para tomar posse dos lucros financeiros da congregação, que deveria estar sendo utilizado para socorrer a viúva, socorrer o órfão, socorrer o necessitado. As viúvas ficam necessitadas, os órfãos ficam necessitados, enquanto pastores estão cheios de mordomia. Aqui em Sertãozinho, irmãos, tem líderes religiosos que eles sobrevivem de 40% do que entra de arrecadação na congregação. Andam com carros do ano,
faculdade para todos os seus filhos. Vive uma vida luxuosa. A igreja enxerga tais homens como homens representantes da justiça. Tem aparência de piedade, mas são homens que fazem da piedade meio de lucrar financeiramente. Aqui todos nós temos que trabalhar. Eu tenho que trabalhar para comer o meu pão no suor do meu rosto, e não no suor do rosto dos irmãos. E a igreja tem que vigiar. Quantos que dizem, olha, se você não dá o dízimo, você está roubando a Iaú. Isso era obra da lei. Aqueles que seguem a Yahushua são justificados sem as obras da lei. Então vigia a igreja, mesmo que nós seja uma minoria, mesmo que nós seja a menor congregação daqui de Sertãozinho. E Yahushua manda dizer que ele não está olhando para a quantidade, ele está olhando para a pureza do coração dos irmãos. Porque os irmãos podem ter uma vida simples, podem ter uma vida humilde, pode até passar necessidade, mas os irmãos são pessoas que estão se esforçando para não dar mau testemunho, para não promover escândalos contra a doutrina de Yahushua. Esforça, meus irmãos, tenha bom ânimo. Yahushua, ele vai vir para buscar uma igreja em que esta igreja é imaculada, é uma igreja casta, é uma igreja temente, é uma igreja que não se envergonha em servir aquele que é puro. Aleluia! Quem recebe esta palavra e vai procurar dar testemunho dela por todos os dias da tua vida, diga aleluia! Aleluia! Aleluia!